Olá pessoal, hoje dando continuidade às nossas entrevistas, aos nossos bate-papos, estamos novamente na companhia de Antônio Juvandro Martins Neves, historiador de Paramirim, advogado e já foi secretário de Cultura. E hoje o tema do nosso bate-papo será a escravidão em Paramirim e na região toda aqui. Estamos na Praça do Funil, um marco da escravidão aqui em Paramirim. Nesse local tem muita história que será abordada nesse bate-papo. Para começar, Juvandro, gostaríamos de saber como se deu a escravidão aqui. Começou com o nascimento de Paramirim? Sim, no século XVII, justamente depois de 1745, que iniciou aqui a exploração do negro, né? Do trabalho negro, do trabalho escravo. Esse primeiro momento, os negros vieram para cá para trabalhar certamente com garimpo, né? Que a nossa região começou com a produção de ouro, né? Sim, também. Agora houve a formação de fazendas. E nessa formação de fazenda explorava-se o algodão, a cana-de-açúcar e o gado. Inclusive, o Conde da Ponte tinha vários currais que ficavam ao longo do rio Paramirim. E esses currais eram justamente assistidos, quem tomava conta eram os escravos. Certo. Essa mão de obra também foi propulsora aqui do desenvolvimento da nossa região. A história dos escravos daqui na nossa região é a mesma no Brasil todo? Aquele negócio de brutalidade, de crueldade com os negros? Sim, realmente. Isso era a tônica que justamente embebia toda a realidade da escravatura. Por o mais simples motivo, o negro é torturado, o escravo era torturado, quando não morto. É um problema cultural naquela época em que os senhores de engenho, os patrões, eles não admitiam até um olhar, que se eles entendessem que o olhar fosse transverso, eles justamente castigariam ou mandavam castigar os escravos de uma maneira impiedosa, brutal, selvagem. Tem muitas histórias, acredito eu, sobre esses fatos, né? Você já me contou uma de um certo escravo que foi espancado, teve até as mãos cortadas. Você poderia explicar melhor para a gente? Bom, esse fato se deu com o coronel Antônio José Cardoso. Ele tinha vários escravos, inclusive ele morava naquela casa, primeiramente naquela casa de Dona Fifi, lá na cidade de Água Quente, e ele era muito rígido, não só com os escravos, mas com os demais trabalhadores dele, com as pessoas em geral. Era muito severo, muito duro. E ele chegou ao ponto de escravos, não só foi um ou dois, mas pela mais leve obediência, colocava no tronco e colocava pelas mãos amarradas. E ficavam ali o tempo que ele determinasse. Já aconteceu até caso em que feria, porque os escravos tinham de ficar até dormir em pé,
porque as mãos estavam presas no tronco, e aí feriam, apodreciam, e teve escravos que perdeu até as mãos, caíram as mãos. Mas nem tudo é ruim, sempre de um lado encontra-se um anjo de bondade. E ele tinha uma esposa que se chamava Carolina, e ela se compadecia da situação dos escravos. E meia-noite, aconteceu várias vezes, porque ele disse que ele tinha o costume de, quando ia dormir, ele lavava as pernas com água quente, e dessa hora em diante ele não levantava mais, só levantava de manhã. E ela aproveitava esse horário, fingia que ela estava arrumando a casa, ela pegava e levava as comidas para dar aos escravos lá, e se compadecia, chorava e tentava, mas ele era muito assim, intransigente, e não voltava atrás do que ele dizia. E esse caso aconteceu várias vezes, inclusive eu conheci gente que sabe do caso diretamente, porque foi contemporânea dos fatos. No Brasil também, logo com a descoberta, ao primeiro momento teve a escravidão dos índios, né? Porque não tinha os escravos ainda vindo da África. Aqui em Paramirim também, quando começou a desbravar a região, houve esse primeiro contato, essa primeira escravatura aí dos índios também, ou não? De uma maneira assim muito sutil, assim, muito superficial, porque aqui só tinha em Paramirim uma tribo Tapuias, Tapuias, que ficava realmente ali na região de Mãe Isabel, que a gente chama na cabeceira da lagoa. E eles permaneciam ali, tinha trabalho lá na região do Catuaba, na nascente do Catuaba, onde tem até pinturas rupestres. E também eles continuaram aí até que Antônio Ribeiro de Magalhães, o capitão Antônio Ribeiro de Magalhães, comprou a fazenda no dia 9 de julho de 1797, e ele não permitia, ele queria abranger tudo. Aliás, pela escritura que foi passada, ele abrangia tudo, que começava dos balaios e até o Boca do Campo, Umburanas, Santana, Conceição, Licuri, da região de Botuporã, Vereda. E eles, justamente, ele queria abranger essa área que era dos Tapuias, e foi por isso que houve um conflito e ele expulsou os Tapuias daqui de Paramirim. E os Tapuias se aportaram aonde? Em Paramirim das Crioulas. Daí a região lá se chamada Paramirim também, e das Crioulas, porque realmente é uma mistura. Crioulas, mistura do índio com os mestiços negros. Mas ficou algumas pouquíssimas famílias de Tapuias que não se envolveram em nada. Cederam a área, deixou ele tomar conta e permaneceu. Você tocou em Antônio Ribeiro, tem o testamento não, a compra da fazenda, nela estava vinculada a alguns negros, não foi? Não sei se tinha o negro, talvez seja o negro Lambete, como é que você... Estava realmente na escritura, fala que ele comprou com 146 escravos. Esses 146 não condizia à população escrava, a população negra total, porque tinha, por exemplo, de 60 a 80 anos não era colocado como compra. Os aleijados, os cegos, inclusive ele na escritura fala
que tinha um que era aleijado das virilhas. Virilhas, essa região da bexiga, do quadril. E também, no caso aí, é que crianças também não entravam na compra. Só pessoas que faziam trabalhos úteis. Realmente é a partir de 18 anos. Naquele tempo também a mortalidade, o nível de vida, o tempo de vida era menor, né? Era Menor. pouca Claro. gente chegava à velhice, como é o caso de hoje. Mas chegava assim, muita gente chegava à velhice, porque na época, principalmente na população escrava, teve muita gente aqui de 100 anos, 90 e tantos anos. Isso no século XIX? Não, no século XVIII, até no século XIX, porque no século XIX o Antônio Ribeiro não estava vivo, né? Ele morreu em 1824. Falando aí dos escravos, temos aqui na região também algumas comunidades quilombolas, né? Tem sim. Que são frutos oriundos dos escravos, né? Sim. Você poderia citar algumas aí? Covas do Grama é a principal, né? Lajedo do Arouca, Cacimbas, a região também da Salina Branca, e lá em cima da serra tem a região do Pedrez, do Moreira, e uma parte também da Tabua de cima. Aqui na nossa região, o final da escravidão foi justamente igual ao Brasil, com a Lei Áurea, ou começou primeiro, ou demorou mais ainda? Então, começou com a Lei Áurea. Aliás, teve mais outras leis. Teve a de Eusébio Queiroz, sexagenário. Sexagenário, do ventre livre. Ventre livres. Mas teve pessoas aqui, por exemplo, que aceitaram a Lei Áurea, mas os escravos não tinham para onde fugir. Continuava ainda cativo, né? Continuava, porque tinha a alimentar onde, se os terrenos todos eram dos brancos, era do senhor de engenho, era dos fazendeiros. Eles iam ir para onde? Então se submetiam de uma maneira assim, até sem querer, forçado. Estavam livres de direito, mas de fato estavam acorrentados ainda aos coronéis, né? Aos coronéis. Quais eram os principais coronéis aqui, né, nessa época aí, dono de escravos? Tinha vários. Tinha o coronel Antônio José Cardoso, como eu falei. Tinha Francisco José de Oliveira Martins. Tinha Clemente José da Cruz. Tinha Pedro Manuel Jacinto. Por sinal, tem uma história singular a respeito deste, que ele tinha negros, mas não os considerava como escravos. Ele não permitia que se desse um beliscão em um escravo. E ele tratava os escravos assim, os escravos trabalhavam para ele, ficavam, quer dizer, era numa relação mútua, de respeito recíproco. Então não tinha assim uma perseguição, porque tinha uns que se sentiam bem com a tortura. E você sabe que a própria psicologia explica isso, que tem pessoas que sentem aquela necessidade, sentem o prazer. Fazer o mal, né? Justamente no momento em que está. O caso de Hitler, lá na Alemanha, ele sentia bem, sentia a necessidade de ver alguém sofrer. Conta-se também que na época dos 12 Césares, né? Que tinha um deles lá, era Calígula. Calígula colocava, toda vez que ia almoçar, ele ou Nero colocava
um escravo sendo torturado para poder ter apetite. Então, nesse caso aí, aqui também se realizou esse fato. Embora também, e tem até um fato a contar de Antônio Ribeiro, ele era irmão de Luiz Ribeiro de Magalhães, que foi o fundador da Cachoeira. E eram irmãos, mas o comportamento, a natureza é completamente diferente. O de lá era de uma bondade extraordinária. O de cá também era bom, mas era muito rígido, muito duro, muito severo, muito intransigente. E ele certa vez foi passar um domingo na casa do Antônio Ribeiro, do Luiz Ribeiro, lá na Cachoeira. E ele estava sentado na sala e estava uma jarra de água em cima da mesa. Ia passando uma escrava, ele falou: pega um copo d'água aí para mim. A escrava virou para ele e falou assim: mas a água está aqui pertinho do senhor, precisa que eu reponha? Pega o senhor aí, é pertinho, eu estou aqui ocupada fazendo outra coisa. E saiu. O que é que aconteceu? Ele veio para casa, não falou nada para ninguém. Quando chegou aqui, mandou um chamava Positivo, um representante dele aqui, comprar a escrava na mão do irmão que precisava dessa escrava, pelo preço que ele quisesse, que quem daria o preço era ele. Aí ele ficou desconfiado de que algo estava havendo ali. Por quê? Ele deu essa preferência de comprar essa escrava. Aí ele foi investigar, o único fato que teve foi esse. Então ele o irmão supôs, teve esse dia, entendeu que ele queria a escrava para vir para cá, para ele torturar e talvez até matar, por causa de uma desobediência. E naquele tempo, tinha algum caso de escravo fugir, ter capitão do mato para buscar? Tinha. Quando como se diz, coronel, o dono deles, era muito severo, que às vezes fazia injustiça ou prometia fazer um revide, ele mandava o feitor à procura, ele fugiu. Chamavam homiciados. Eles iam para o mato, ficavam cambados no mato, comiam lá no mato as frutas silvestres, e até caças, e comia até cru, porque não tinha fogo. Não podemos julgar o tempo passado estando hoje no século XXI, né? Esse anacronismo, porque certamente no futuro as próximas gerações irão julgar a nós pelos nossos atos de hoje, porque tem muita coisa que está acontecendo que para nós é normal, mas que no futuro não será. O mesmo fato que aconteceu com os escravos naquele tempo, que era uma normalidade para eles, né? Hoje, olhando nessa distância, vemos a ignorância deles, mas no tempo era aquilo. O que você acha hoje? O negro na sociedade brasileira conquistou muito espaço? Sim, conquistou, mas ainda há muita coisa a conquistar. Porque realmente ainda existe em muitas mentalidades um preconceito. E nas instituições, até mesmo nas religiões. Você pode olhar aí bem, não tem assim uma... É muito difícil você ver um prelado Se destacar, né? De uma religião negro destacar. E às vezes você vê, por exemplo, uma sociedade altamente preconceituosa que pega o negro e coloca no seu lugar lá no escanteio, entendeu? O negro. Então, no caso, por exemplo, você vê que tem
famílias. Se a filha ou o filho namorar com uma moreninha ou escurinha, não é negra, não quer, faz aquele horror. Mas, pelo contrário, se essa negra ou esse negro formar em medicina, formar em direito, formar em engenharia, a cor da pele não existe. Então sempre o status, esse econômico status é errado, né? Essa visão é errada. Falando aí na religião, aqui temos a igreja do Rosário. Ela é homenagem aos negros, né? A igreja do Rosário foi o seguinte: ela foi construída pelo chefe, eu lhe falei, o Pedro Manel Jacinto, aqueles que escravos, mas não os consideravam como escravos, tratava da melhor maneira. Então ele tinha as 3 imagens: Nossa Senhora do Rosário, Santa Luzia e São José, na casa deles, que ficava ali onde hoje é a casa era a casa assim, virada para o norte, um casarão, onde hoje é a casa de Rosa, da professora Nenê, irmã de Quincas Bittencourt. Então, quando ele já bem idoso, ele resolveu fazer a capela do Rosário. E quem construiu a capela do Rosário foram os escravos. Então ele não podia mais, já estava bem alquebrado da idade. Diz que ele ficava o tempo todinho de cócoras assistindo a construção, não para fiscalizar, mas assistindo, que ele gostava de ver aquilo evoluir, levava as merendas, levava o tiragosto para os escravos e construiu. Que não é essa fisionomia de hoje. Ela tinha um aspecto igual de Coração de Jesus. Depois, em 1955, 56, seu Lauro Vieira resolveu e derrubou a frente e fez aquela torre. Aquela torre é moderna, não é para, se diz, não condiz com a arquitetura da época em que ela foi construída. Em Paramirim, já teve aí algum vereador, algum prefeito ou vice negro? Vereador já, agora prefeito eu não me lembro não. Não tem não. Pessoa de destaque assim até hoje que você conheceu? Sim, de destaque tem, né? Tem vários aí, várias professoras, tem médicos também, já teve, médicos negros, tem advogados. Isso significa que a luta dos negros ainda continua, né? Continua. Inclusive, tem existe uma estatística em que diz que a mulher negra recebe menos do que a mulher branca. E no mesmo nível de trabalho, ela recebe com essa diferença salarial. Como havíamos dito, estamos na Praça do Funil e agora iremos mudar o ângulo da câmera aí, iremos mostrar a praça e Antônio Juvandro irá tecer alguns comentários sobre a construção dela, sobre o que acontecia nesse local. Isso aqui é história de Paramirim e pouca gente conhece e dá valor. Juvandro, como historiador, sabe a importância e vamos mostrar para vocês agora. Estamos aqui na Praça do Funil, essa minúscula praça em tamanho, mas que traduz uma imensidade de valores históricos e culturais. Praça do Funil. Por quê? Praça do Funil? Porque justamente aqui, nessa área onde está a calçada, que tem uma forma afunilada,
era uma antiga casa construída pelo capitão Francisco José de Oliveira Martins em meados do século XVIII, onde ficavam as aias, as mucamas, as empregadas, hoje chamadas de empregadas domésticas, que tomavam conta da família. Ficavam aqui até porque onde é a prefeitura era a casa dele, quando vinha do Recreio, que ele morava no Recreio. E aí ele vinha em fins de semana, em dias de festa, se hospedava aí com a família, e todo esse conjunto arquitetônico, a começar da casa da prefeitura até ali a casa de Irene, de Dona Mariazinha, era toda dele, fazia parte do conjunto arquitetônico da família. E os escravos ficavam onde? Os escravos aqui também, no meio dessa manga, desse terreno, tinha os ranchos que os abrigavam, e eles procediam ao trabalho daqui até chegar ao Recreio. Recreio, Manga do Engenho, Jurema, Rocinha, até chegar lá no casarão do Recreio, que foi recentemente derrubado. Então, por isso se chama, por causa do formato da casa, se chama de Praça do Funil, porque a casa parecia um funil. Aqui nessa região tinha uma porta. Do lado de cá os janelões, daqui era a porta de entrada. E o quintal era pequeno, bem pequeno. Agora, vamos diante aqui desse monumento, onde se vê a Casa do Funil, tal qual era. Uma casa que tem uma história, porque ela foi construída por escravos, na senzala dos escravos. Então, ela servia a casa grande da fazenda, onde as mulheres lavavam, engomavam, cozinhavam, fabricando doces de umbu, de marmelo, sabão de bolo, azeite de mamona, assim como os requeijões em enormes tachos de cobre, além de alimentarem os filhos da sinhá. Essa casa subsistiu até 1955, quando o prefeito, o senhor Ulisses Carlos de Brito, indenizou-a e derrubou-a porque estava assim, estreitando muito a estrada que ia até o rio, e por isso diminuiu mais um pouco. Aqui está a Capela da Reparação. Essa Capela da Reparação ficava ali, onde está aqueles dois portões e aquela árvore. Ainda existe lá um ligeiro sinal do alicerce. Como nasceu essa capela? O problema foi o seguinte: na casa grande aí onde é a prefeitura, tinha como morada em fins de semana e em festas, como eu já disse, Francisco de Oliveira Martins e sua família vinha para aí. Certo dia, ela acordou uma filha dele que tinha um coração muito
bondoso, magnânimo mesmo, acordou com os gritos, assim, surdos, de uma mulher. Ela saiu na janela e olhou, estava um feitor batendo numa escrava, torturando uma escrava. Ela desceu correndo e chegou e tomou a escrava do feitor e disse: por que você está batendo? Ah, foi ordem do seu pai, do senhor. Ela falou: não pode bater, não aceito. E reconduziu a escrava para a casa onde ela morava, na casa do funil. Alguma coisa que ela fez, assim, alguma desobediência, não se sabe. O que aconteceu? No dia seguinte, o velho chamou o feitor e falou: você fez o serviço? Ele disse, ficou assim meio sem querer falar, tal. Porque abre o jogo, ele disse: eu não fiz não, do senhor. Por quê? Porque a moça desceu, se chamava ela de Sinha Moça. A moça desceu, correu e atalhou, impediu. Aí ele veio e chamou ela: vem aqui, você interferiu num serviço que eu mandei fazer aí contra uma escrava? Você interferiu? Aí ele falou assim: interferido, meu pai, porque você passou por cima das minhas ordens. Ela falou assim: porque o senhor não tem direito de tirar a vida de quem o senhor não deu a vida. Só quem tira a vida de uma pessoa é Deus. E o senhor estava torturando uma pobre miserável na calada de uma noite. Eu não aceito. E não fará mais isso aqui, porque se fizer, eu abandono a casa. Se fizer, eu ofereço meu corpo no lugar. Mas em uma escrava, em uma criança, o senhor não vai mais torturar aqui, na minha presença. E aí ele ficou aborrecido com ela, e a mãe ficava ao lado dela. E o que ele fez? Ela fez. Ficou assim, num mal-estar terrível dentro de casa, porque a mãe era a favor dela, ele ficou até inimigo dela. Aí ela procurou o padre Joaquim Augusto Vieira. E ele falou: o que é que deve fazer? Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma capela na praça. Me arranje um local que eu faça a capela. Como essa área também era dele, do padre da família Vieira, ele fez a capela aqui, onde está essa árvore e esses dois portões. Chama a Capela da Reparação. Reparação porque para reparar os pecados, as torturas, as perseguições que se faziam aos pobres, coitados. E aí ele trouxe a imagem de Senhor Bom Jesus dos Passos. Colocou na entrada. Houve uma reação muito grande, falou assim: vamos colocar a imagem porque isso poderá condoer o coração dele, e ele não repetir essas torturas. E o que é que aconteceu? Ficou em 1884. Daí veio o quê? Normalmente fazia o culto, fazia a via sacra. Quando foi numa tarde de 1906, houve uma chuva tempestuosa vindo do lado de Água Quente, um raio caiu na capela, estourou a capela, mas a imagem ficou intacta. Então o que é que fizeram? Como não tinha, a capela estava toda destruída, pegou a imagem e colocou na igreja de Santo Antônio, que é aquela que ainda continua lá. Aí ela partiu para reconstruir a capela. Aí houve uma reação muito grande aqui da sociedade. Por que a reação? Foi contra, achando que isso foi um castigo que Deus fez de ter destruído a capela,
porque tem misturado a imagem de Senhor dos Passos num ambiente tão deletério como é o ambiente da escravatura, dos pobres, ignorando essa comunidade de que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 40, o que fizere a um de meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, em toda a imagem de um sofredor, seja com fome, seja nu, seja sem casa, seja preso, seja doente, seja forasteiro, está a figura dinâmica por detrás, está a figura dinâmica e estoica de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no pobre. Ele disse, ele mesmo disse. E aí não se fez a capela, mas a imagem perdura intacta na Igreja Matriz de Santo Antônio. Interessante é que uma certa vez, na igreja de Santo Antônio, caiu um pedaço do telhado, há uns anos atrás, e justamente em cima da imagem. E lá quebrou. E quem foi que reconstruiu essa imagem? O senhor Otto Viana. Juntou os pedaços e reconstruiu a imagem. Veja só, e lá, na igreja matriz, ela foi destruída e aqui não foi, que estava no meio dos pobres. Isso é um grande sinal que as pessoas não observaram. E a história não conta. Aqui está o quê? Um tronco. O tronco ficava ali, logo no fundo da prefeitura, naquele canto, onde se torturavam os negros escravos. Aqui a foto. Amarrava e o feitor batia na vista de todos os parentes. Ou então, quando se terminou, que aqui era chamado tronco ou pelourinho, quando se terminou, o que fez? Passou a ser torturado os presos, porque a cadeia era aí, debaixo da prefeitura, nessa parte na parte terra da prefeitura, onde ficava a cadeia. Então os presos, não só daí, mas da cadeia também, quando era no centro porque a cadeia primeiramente foi ali no centro da Praça Santo Antônio, ali onde está hoje a fonte luminosa, era ali. Para não bater nos presos lá para o povão da Praça ver, traziam os presos para aqui, para ser torturado nesse tronco. E está ali a sua réplica. Aqui eram 3 pedras, uma ficava o preso ou o escravo, de um lado um feitor, do outro lado alguém que o auxiliava. E as mãos colocavam aqui e os pés ali. E aí batiam até minar sangue, com chicotes feitos daqueles trançados, e às vezes até com alguns com pregos, que antigamente chamava chuleadeira, né? Batia que arrancava o sangue dos corpos depauperados, dos pobres, famintos, marginalizados, sempre jogados para fora. E assim, essa história prosseguiu e hoje temos aqui esta área, por sinal que muitas pessoas às vezes nem
se atinam para entender a história dela, mas ela é de grande valor sobre todos os aspectos. Veja aqui o tronco. E foi daquela janela que assim a moça viu sendo torturada a escrava. Então. Mas há de mostrar também é que a praça, não, a casa da praça, a casa do funil, ela não começava exatamente aqui. Ela começava aqui. Era nesse rumo. E era mais puxada para cá. Teve que alargar para causa da estrada do rio. E aí diminuiu esse pedaço. Mas o formato dela é de um funil. Essa é a história desse minúsculo logradouro público em tamanho material, mas de uma grandeza cultural e histórica sem limites. Aqui está essa árvore, o lugar da capela, que por sinal diz que ainda existe algum sinal do alicerce. Finalizando o nosso vídeo de hoje, um vídeo que fala de história, de muita cultura, com Antônio Juvandro, conhecedor, historiador da nossa região. Gostaria que ele fizesse as considerações finais. Como eu já disse, aqui descrevi-se de uma maneira superficial, porque mais coisas tinha a dizer sobre a pracinha, que para mim, no meu conhecimento e na minha visão, é uma praçona, porque ela traduz uma grande faceta da história de Paramirim. Então, aqui podemos dizer que foi o núcleo escravagista da nossa cidade. Foi aqui o ponto máximo da cidade de Paramirim em relação à escravatura. Eu terminei de contar todos os seus aspectos que se inseriram nela e de um modo para acrescentar que também não tinha só tristeza, sempre no equilíbrio, ao lado da tristeza, das perseguições, dos maltratos, das torturas, tinha alegria. E a alegria, o que era? Justamente tinha um conjunto musical aqui, e esse conjunto musical era feito de escravos. Formaram aqui um conjunto sob a regência do negro Lamberto, do escravo Lamberto, que era chamado o chefe dos escravos de Antônio Ribeiro, e tinha a clarineta, o zabumba, a caixa, inclusive o zabumba, o mestre do zabumba era o chamado Antônio Bicho. Tinha também outros participantes, João Damasceno e mais outros que ajudavam com seus instrumentos. E tocavam como? Nos festejos, principalmente no festejo de Santo Antônio, na época dos reisados
e em alguma efeméride que porventura acontecesse aqui. Então, a mão escrava que foi encontrada aqui, recebida na época de Antônio Ribeiro, quando comprou a fazenda em mãos de Quintiliana Maria dos Santos e Jean Pinto de Souza, respectivamente a esposa e o genro do advogado Dr. Bernardino Joaquim de Souza Canabarro, quando comprou em 9 de julho de 1797, cuja escritura foi passada na cidade de Livramento das Minas do Rio das Contas. E dessa época para cá, o Antônio Ribeiro colocou em dimensão o seu grande propósito, que era da extensão territorial de suas fazendas. E como centro Paramirim, que se ramificou por outros municípios da Bahia, como Paratinga, como Jacobina, como Macaúbas e tantos locais aqui da Bahia, onde ele tinha uma devoção toda especial a Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, por ser ele o grande xará do padroeiro forte. Eu quero agradecer a Bio essa oportunidade de ter essa pequena entrevista. Não sei se atingiu ao objetivo, mas que pelo menos a intenção é de fazer despertar nos corações paramirienses um amor pela história do nosso município. Porque, infelizmente, a gente vê aqui ou acolá a destruição de vários monumentos, casarões, enfim, é uma guinada contra a história. Então, diz um certo escritor, Roger Litier, que uma cidade que não tem tradição, que não tem monumentos, que não tem história, não é uma cidade, é apenas um amontoado de casas. Obrigado, Bia. Frisando o que Juvandro falou, devemos conhecer o passado para fazermos nosso presente e moldarmos um futuro melhor. Agradecemos a Antônio Juvandro pela colaboração com o nosso canal no YouTube. Este é mais um vídeo falando sobre história. Tem outros pontos que no futuro próximo iremos abordar com a ajuda de Juvandro. Nosso muito obrigado. E o vídeo, só pelo que já vi, já é sucesso. E eu quero, só para encerrar, fazer uma frase que será uma convocação, para mim uma convocação a todos os paramirienses. Porque nós devemos amar, não como um sentimento vazio e oco, mas amar com as mãos, com o trabalho. Como diz o Papa Francisco agora no Iraque, nós temos que limpar o coração. Para nós limparmos o coração, temos de sujar as mãos. E sujar as mãos quer dizer promover o trabalho. Não é querer voltar ao passado alienado, até porque, como diz um certo sociólogo argentino, José Ingenieros, ele diz que ninguém pode enxergar com os olhos na nuca. E mais outro escritor, por sinal baiano,
José Gilberto Luna dizia que o progresso nada mais é que a tradição em marcha. Obrigado. Nosso obrigado e tenha um bom dia.